Combustão humana espontânea. O fenômeno aterrador que a ciência se recusa a explicar. Imagine a cena. Os bombeiros arrombam a porta de um apartamento após vizinhos relatarem um cheiro estranho. Eles não encontram um incêndio generalizado, mas algo infinitamente mais bizarro. Em uma poltrona, ou no chão, há uma pequena pilha de cinzas acinzentadas. No meio das cinzas, talvez, um crânio encolhido. E a poucos metros de distância, perfeitamente intacto, um pé humano ainda calçando um chinelo. O resto do corpo? Simplesmente aniquilado. O tapete sob as cinzas está levemente queimado, mas a mesa de centro ao lado, com seus jornais e revistas, está intocada. Este cenário macabro não é ficção. É o resumo de dezenas de casos documentados ao longo de séculos, classificados sob um dos nomes mais aterrorizantes da fenomenologia: combustão humana espontânea, CHE. Por décadas, uma comunidade científica complacente e um tanto arrogante tem tentado nos convencer de que isso não existe, que são apenas acidentes trágicos com explicações mundanas. Eles estão errados. A verdade polêmica é que a explicação oficial é uma cortina de fumaça intelectual, uma teoria preguiçosa que ignora os fatos inconvenientes. Este texto irá expor as falhas gritantes da narrativa oficial e explorar as possibilidades aterrorizantes que a ciência, em sua zona de conforto, se recusa a investigar. Bem-vindo ao canal Mistérios e Curiosidades. Caso goste, se inscreva neste canal, curta e compartilhe este vídeo. Vai me ajudar muito a criar mais vídeos como este. A explicação oficial, desmontando o dogma do efeito pavio. Quando confrontado com um caso de suposta CHE, o cético ou o cientista convencional irá rapidamente apresentar a única explicação que lhes é permitida: o efeito pavio. Wick Effect. A teoria, em sua essência, é enganosamente simples. Ela postula que o corpo humano pode agir como uma vela, de dentro para fora. Uma fonte de ignição externa, um cigarro aceso que cai sobre a roupa, uma faísca de uma lareira, incendeia as roupas da vítima, que funcionam como o pavio de uma vela. O calor derrete a gordura subcutânea do corpo, que é então absorvida pelo tecido da roupa, servindo como combustível: a cera da vela. Isso, segundo a teoria, cria um fogo lento, de baixa temperatura, que pode arder por horas, consumindo a gordura e os tecidos moles até restar quase nada. Parece plausível, não é? É uma explicação limpa, contida e que não requer nenhuma ciência nova ou desconhecida. O problema é que ela é fundamentalmente inadequada e desonesta quando confrontada com a evidência real dos casos mais estranhos. Vamos ser diretos e fazer as perguntas que os defensores do efeito pavio convenientemente evitam. Por que o fogo não se espalha? A característica mais marcante da CHE é sua natureza extremamente localizada. A vítima é incinerada, mas a cadeira em que estava sentada, o tapete debaixo dela ou a pilha de jornais ao seu lado frequentemente sofrem danos mínimos. O efeito pavio descreve um fogo ardente que dura horas. É simplesmente ilógico que um incêndio dessa duração não se espalhasse para materiais altamente inflamáveis a poucos centímetros de distância. De onde vem o calor extremo? Para incinerar ossos humanos até o ponto de se tornarem cinzas quebradiças, são necessárias temperaturas superiores a 800.000 graus Celsius, o calor de um crematório moderno. O efeito pavio, por definição, é um fogo de baixa temperatura e queima lenta. Como um fogo smoldering em roupas embebidas em gordura corporal, que é, aliás, composta em grande parte por água, poderia gerar o calor de um forno industrial? Não pode. A física simplesmente não bate. Por que as extremidades são poupadas? Um padrão bizarro e recorrente em muitos casos de CHE é a sobrevivência de extremidades, como mãos, pés ou a parte inferior das pernas, enquanto o torso, a parte mais massiva e gordurosa do corpo, é completamente aniquilado. Se o efeito pavio fosse o responsável, seria de se esperar o oposto, com as partes mais finas sendo consumidas primeiro. Esse detalhe macabro sugere que o fogo se origina e se concentra no centro do corpo. Uma ideia que o efeito pavio não consegue explicar satisfatoriamente. A verdade é que o efeito pavio é um artigo de fé científico. É uma teoria que funciona bem em um laboratório controlado, onde um pedaço de gordura animal, envolto em pano, é incendiado. Mas ela falha miseravelmente em replicar a totalidade das circunstâncias bizarras e da destruição seletiva encontradas nas cenas reais de CHE.
Usá-la como uma explicação universal não é ciência. É um ato de encobrimento intelectual para evitar uma verdade muito mais assustadora. A evidência inconveniente. Casos clássicos que desafiam a lógica. As falhas do efeito pavio tornam-se flagrantes quando examinamos os casos que se tornaram lendas do inexplicável. Mary Reeser, 1951, Flórida. O caso perfeito. Em 2 de julho de 1951, Mary Reeser, uma viúva de 67 anos, foi encontrada em seu apartamento em São Petersburgo, Flórida. Ou melhor, o que restou dela. A senhoria encontrou a maçaneta da porta anormalmente quente e, ao arrombar, deparou-se com uma cena que desconcertou até mesmo o FBI. Em uma área de pouco mais de 1 metro de diâmetro, havia uma pilha de cinzas. No meio delas, um crânio que havia encolhido para o tamanho de uma bola de beisebol e um pé esquerdo perfeitamente intacto, ainda calçando seu chinelo de cetim. A poltrona em que ela estava sentada, junto com seu corpo, havia sido reduzida a cinzas, mas o resto do apartamento estava praticamente intocado, exceto por uma fina camada de fuligem oleosa. Objetos a poucos metros de distância, como uma pilha de jornais, não tinham queimado. O calor necessário para encolher um crânio e incinerar ossos é imenso, mas ele se conteve de forma quase cirúrgica. O relatório oficial do FBI, perplexo, concluiu o caso como incinerado por meio de um cigarro aceso e da própria gordura corporal da Sra. Reeser, mas acrescentou que nunca havia visto nada igual. É a admissão velada de que a explicação oficial era apenas um preenchimento de formulário para um evento inexplicável. Dr. John Irving Bentley, 1966, Pensilvânia. O buraco no chão. O Dr. Bentley, um médico de 92 anos, foi encontrado morto em sua casa por um leitor de medidor de gás. A cena era igualmente bizarra. A única evidência de sua existência era a parte inferior de sua perna direita, com o chinelo intacto. O resto de seu corpo havia desaparecido. O fogo fora tão intenso que queimou um buraco de quase 1 metro de diâmetro no piso de madeira maciça do banheiro e nas vigas abaixo dele. Novamente, o resto do banheiro estava apenas coberto de fuligem. Como um fogo lento do efeito pavio poderia gerar calor suficiente para queimar um buraco através de um assoalho, um feito que exigiria uma fonte de calor concentrada e sustentada, enquanto deixava o resto do ambiente intacto. A cena não sugere um fogo que arde lentamente, mas uma fonte de energia interna e feroz que consumiu o Dr. Bentley de dentro para fora e para baixo. George Mott, 1986, Nova York. O bombeiro incinerado. O caso de George Mott, um bombeiro aposentado de 58 anos, adiciona uma camada de ironia trágica ao mistério. Ele foi encontrado morto em seu quarto. Seu corpo estava completamente incinerado, exceto pelo crânio e um fragmento da caixa torácica. O fogo se limitou à cama onde ele estava e a um pequeno pedaço de carpete. O resto do quarto, cheio de móveis e objetos combustíveis, estava intacto. A ironia aqui é esmagadora. Um homem que passou a vida inteira combatendo incêndios e entendendo seu comportamento foi consumido por um tipo de fogo que desafia as próprias leis que ele conhecia. Os investigadores, muitos deles ex-colegas de Mott, ficaram perplexos. Eles sabiam que um incêndio normal não se comportava daquela maneira. Teorias proibidas. Explorando as possibilidades que a ciência ignora. Se o efeito pavio é uma explicação inadequada, somos forçados a considerar hipóteses mais estranhas, as teorias proibidas, que a ciência convencional ridiculariza, porque não pode testá-las em seus laboratórios arrumados. A bomba de metano interna. Uma teoria sugere que a combinação de digestão e decomposição bacteriana no intestino pode, em raras circunstâncias, produzir concentrações de metano e outros gases altamente inflamáveis. Uma faísca interna, talvez de processos enzimáticos ou eletricidade estática dentro do corpo, poderia inflamar esse bolsão de gás, criando uma explosão interna que inicia uma combustão rápida e feroz. Isso poderia explicar a origem interna e a destruição do torso. A reação em cadeia celular. Esta hipótese entra no campo da biologia especulativa. E se houver um processo celular ainda não descoberto? Nossas mitocôndrias são as usinas de energia de nossas células. É concebível que uma falha rara, uma reação em cadeia,
possa fazer com que essas usinas entrem em um estado de overdrive térmico, liberando toda a sua energia de uma só vez. Seria uma forma de fissão biológica, uma bomba atômica em nível celular que consome o corpo de dentro para fora com uma energia inimaginável. Energia externa direcionada, a mais especulativa e, talvez, a mais assustadora das teorias. E se a fonte não for interna, mas externa e focada? Fenômenos como o raio globular, bolas de energia elétrica que se movem de forma errática, são raros, mas documentados. Poderia uma forma de energia natural e altamente concentrada, talvez de origem geomagnética ou atmosférica, ser a causa? Ou, indo mais fundo no mistério, poderíamos estar falando de algo completamente fora da nossa compreensão? Uma forma de energia direcionada que opera sob leis que ainda não descobrimos? Obrigado por assistirem até o final. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até mais.